Quero cumprimentar meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar dando início aqui a mais uma série de algumas mensagens nessa tarde. A primeira mensagem ela está no Salmo 89, versículo 1 ao versículo 13, cujo tema: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, parte 1, porque posteriormente vamos entregar a sequência do Salmo, sendo parte 2. Antes, porém, como já é de costume, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para que o Senhor venha abençoar aqui essas mensagens nessa tarde, abençoar a minha vida e abençoar a sua vida, que vai estar aqui recebendo, ouvindo esta mensagem da parte do Senhor. Senhor, nós invocamos o Teu nome, clamamos a Ti pelo sangue de Jesus, que o Senhor venha abençoar este lugar, cerca com muralha de fogo, coloca anjos do Senhor para ministrar aqui, que o Espírito Santo possa ter plena liberdade, Senhor, que não seja o Teu Filho a falar, mas o Teu Espírito mesmo a nos ensinar, aquilo que o Senhor aquilo que é o Teu propósito para as pessoas, seguidores desse canal, ou aqueles que ainda estão assistindo, seguindo, mas que ainda não são inscritos no canal, que o Senhor possa abençoar todos, que a graça de Jesus, a bênção do Senhor seja derramada nessa tarde, e a glória de Deus venha estar neste lugar, a Tua presença, Senhor, Teu Espírito Santo possa nos instruir, e que essa palavra alcance muitas vidas, tanto no Brasil como no exterior, que essa palavra traga edificação, ensino, e até mesmo salvação de vidas, que é o propósito principal desse canal. Que o nome do Senhor aqui, durante todo esse período, desde a primeira até a última mensagem, o Senhor Deus venha ser glorificado. É a oração que nós te fazemos, oramos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém, e louvado seja o nome de Jesus Cristo. Palavra do Senhor Deus, Salmo 89. Vamos então aqui proceder à leitura nesse instante. Salmo 89, de 1 a 13. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, e tu confirmarás a tua fidelidade até no céu, dizendo: Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: A tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o seu trono de geração em geração. Os céus louvarão as suas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos, para ser reverenciado por todos, por servo. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fosse ferido de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta está a tua destra. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor venha abençoar esta palavra aos nossos corações. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente ou eternamente, parte 1. Mas, amados, a palavra benignidade, ela quer dizer amor leal, misericórdia, ou uma bondade prolongada, eterna, sem fim. Nós já falamos em outras ocasiões, o rei Davi é um tipo de Jesus naquilo em que não pecou. Então, todas as vezes que você está lendo o livro de Salmos em especial, é lógico que em outros livros vai aparecer também, talvez em Isaías, pessoalmente, você precisa buscar de Deus um entendimento para saber se cada versículo está falando a respeito de quem. Ora o salmista está falando a respeito de Jesus, ora o salmista está falando a respeito de Davi. Vai depender da expressão, das palavras que ele está usando. E aqui nessa audição acontece muito isso, né? Versículo 2, aliás, o primeiro versículo, né, que é o tema,
as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Eu te pergunto, a respeito de quem está falando esse versículo? Ora, nós sabemos que Davi, ele foi um rei, ele profetizou e até mesmo ele teve atitude ali de sacerdote, né? Quando ele comeu os pães da proposição ali, que só era lícito o sacerdote comer. Mas nós sabemos que ele teve princípio e fim como nós, como você e eu, diferente de Jesus. E quando fala aqui de geração a geração, está falando de alguém que é eterno, está falando do Senhor Jesus, que não teve princípio, meio nem fim, porque Ele é eterno. Ele se fez homem para nos salvar, mas Ele já existia antes mesmo porque Ele participou da criação do mundo, dos céus e a terra e todas as coisas. Então, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. E como cantar perpetuamente? Fala eternamente. Se Davi nasceu, teve o seu período de vida muito provado, mas um homem que foi considerado na Bíblia, você vai encontrar isso a respeito de poucos servos, quando o próprio Deus reconhece que um segundo coração de Deus, né? Você vai ver. Então, mas ele partiu, ele viveu um período de vida. E para manifestar a fidelidade de geração em geração, só Jesus, que é eterno. Versículo 2: Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até no céu, dizendo, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi. Aqui já muda, né? Fala de Deus, de Jesus, que é o mesmo Deus, certo, pessoal? Aí ele diz aqui, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo. Ele já começa a falar a respeito de Davi, homem de Deus, servo do Senhor. Aí ele fala, fiz uma aliança com o meu servo Davi. Eu te faço, versículo 2, aqui entendemos que a benignidade é semelhante à fidelidade, versículo 2. Versículo 3, aqui o Senhor está se referindo a Davi e ao seu povo Israel, né? Versículo 3 e o versículo 4. Rei Davi diz a palavra que Deus fez uma aliança. Eu te pergunto, você que está me ouvindo nessa tarde, ou nessa noite, nessa manhã, não sei qual você vai ouvir, Deus já fez uma aliança com você? É interessante você levantar essa questão, essa pergunta. Eu acredito que é a vontade de Deus que Ele venha fazer aliança com todo cristão. Mas a pergunta é, o assunto aqui é Davi. Por que Deus fez uma aliança com Davi? Porque uma das coisas, Davi teve várias virtudes, uma delas é que Davi era esforçado. Davi era uma pessoa que era esforçada. Viu aquela pessoa que é dedicada, se esforça, que não mede esforço, está sempre pronto, já viu? Aquele cristão é para visitar, para evangelizar, é para pregar, é uma pessoa que está sempre pronta, é uma pessoa que se ainda Deus não fez uma aliança, certamente o Senhor fará uma aliança com essa pessoa, porque ela é esforçada, ela se dedica, ela ama, ela tem prazer nas coisas de Deus. Então é muito interessante você saber, e eu também, se Deus já fez uma aliança. O que é uma aliança? É um acordo, um propósito. Deus fez um acordo com Davi. Deus fez um acordo com Davi. Então é muito interessante você conhecer bem, como eu tenho falado aqui no canal várias vezes, o cristão conhecer bem a palavra. A história de Davi fala ali, livro de Samuel, Reis, até Crônicas cita também, somente aí, 1º e 2º Reis, que fala da história dos reis de Israel.
Samuel começa falando, o profeta Samuel, ali numa fase difícil de Israel, mas que Deus levanta Samuel. Samuel é o profeta, sacerdote, juiz que ungiu Davi, a casa dele. Então, é interessante conhecer que, através da vida e da experiência de Davi, nós, como cristãos hoje, já temos muitas experiências, muitas lições a aprender, a colocar em prática na nossa vida, para nós crescermos cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, pessoal. Então, aqui no versículo 3 e versículo 4, aqui está referindo-se também a Davi e também ao povo de Israel, como o versículo 1 e 2 falou a respeito de Jesus, né? Versículo 5, aqui o salmista se refere ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quando ele fala: e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Então, quem é que realiza maravilhas? Quem é que os céus louvam? Quando ele fala aqui, ó Senhor, está falando a respeito de Jesus. Os céus louvam as maravilhas que Jesus operou no seu ministério, que vai operar ainda, porque ele vai voltar. Primeiro ele vai levar a igreja, como temos falado, ele não vai descer nessa terra, vai encontrar a igreja nos ares. Depois de 7 anos de provação, tribulação nesse mundo, e as bodas do Cordeiro acontecem nos céus, depois ele desce para reinar em Jerusalém, e ele vai continuar operando, né, as maravilhas, pessoal. Versículo 8, acredito que Deus se entristece quando nota pessoas no templo com o coração voltado para outras coisas. O que fala o versículo 8? O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Aliás, eu errei o versículo 7, desculpa. Versículo 7. Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos. Eu errei na nota aqui que eu fiz. A nota, na verdade, esse comentário aqui, versículo 7. Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos que o servem. Tem até um versículo lá em Eclesiastes, salvo engano, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ou seja, lugar de reverência. Então Deus, ele ama ser reverenciado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus abomina grandemente aqueles que se prostram diante de outros deuses, porque ele é o único Deus. Israel passou por momentos difíceis. Teve uma época que Deus falou até de exterminar a nação. Sabe por quê? Por causa de idolatria. Porque Israel foi se dobrar diante de outros deuses. E aqui essa palavra está dizendo claro que Deus é formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os céus. Então, temos que ter reverência, temos que saber que estamos no lugar santo, que ali a nossa mente, o nosso coração não deve se voltar para outras coisas. Já viu pessoas que às vezes ficam na igreja, no culto, e olhando para o relógio? Hoje é mais relógio, é celular, né? O relógio é pouco utilizado, nem todos usam relógio. O celular mostra a hora toda hora, todo instante também. Tem pessoas que às vezes ficam inquietas quando o culto parece estar passando um pouco do horário. Por quê? Só tem um motivo. Porque o coração, a pessoa está ali fisicamente, mas a mente, o coração está preocupada, está voltada para outras coisas. Porque se tivesse voltado para o Senhor, para o culto, para a palavra da oração, não estaria nem um pouco preocupada em querer já sair dali às pressas, como acontece. Olha lá, muitos até antes de encerrar já estão, quando o líder, o pregador, o pastor encerra, já a pessoa está lá na rua. E aqui essa palavra traz um ensino quanto a isso aqui, ó. Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos para ser reverenciado por todos os que o servem. Senhor dos Exércitos,
Quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Quem é poderoso? Quem é que tem o poder grandioso, excelso? O Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, né? O Deus que muitas vezes o povo vendo as suas batalhas, o povo real limitado, que era um povo nômade, era um povo que não tinha, muitas vezes não tinha recursos. Teve momentos que sim, que teve recursos, mas teve muitas vezes eles não tinham recursos de guerra e enfrentava nações mais poderosas nesse sentido de poder, de armamento e coisa, mas que Deus mostrou o seu poder vencendo reis, nações, muitas vezes poderosas, mais do que Israel, para defender o seu povo. Ele mostrou o seu poder, a sua glória. Quantas vezes? Né? Então, por isso o salmista fala aqui que ele é poderoso. Quem é poderoso como tu? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Versículo 9: Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes quietar. Você que é seguidor do canal, você que está inscrito no canal, ou que tem o costume de assistir os vídeos padrão, como esse aqui, short também, na parte da manhã, você já tem ouvido falar, deve estar percebendo que nós gostamos muito de contar experiências, e é muito interessante a palavra assim, de experiência. Essa palavra do salmo que eu li aqui: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Em outro texto fala tu as amainas, quer dizer a mesma coisa. Já tive diversas experiências, está vendo essa palavra? Porque o Senhor quer que você e eu possamos não só conhecer a Bíblia, mas viver a Bíblia. Quantas vezes eu precisava sair de um lugar para o outro, chuva, e eu clamava ao Senhor, já aconteceu isso várias vezes, e o Senhor simplesmente parava a chuva passar. O tempo estava fechado, precisava chegar no outro lugar, trabalho, outra atividade qualquer, e eu clamava ao Senhor para o Senhor preservar aquilo ali, segurar o tempo. E logo depois de chegar no endereço, logo depois, segundos, a chuva veio. Ou saindo do lugar chovendo, comecei a andar ali naquele tempo, a chuva. Quantas vezes? Então isso, meus amados, você e eu precisamos dessas e muitas outras. A palavra é cheia de ensinos. Então essa palavra encaixa nisso aí. Não sei se você já atentou para essa palavra. Tu, porém, tu dominas o ímpeto do mar. Aconteceu com os discípulos, né? O mar encapelado, bravo. Jesus ali chegou e uma palavra só acalmou. E pode acontecer no mar também, pode acontecer na chuva. Você pode utilizar também uma chuva, ou situação de tormenta, ou de perigo, ou situação assim abstrata, você acha que a onda se levantou contra mim, as situações se levantando, e você vai aos pés do Senhor e clama, e o Senhor acalma a tempestade, no sentido real e também no sentido figurado. Essa palavra é para você, meu amado, é para você viver essa experiência, porque Deus quer te dar. Eu gosto de falar que Deus quer que nos coloquemos dentro da palavra. A palavra é um livro prático. Todo aquele de assunto que você pensar na sua vida aqui, você vai encontrar a resposta na palavra. Aqui, não sei se você já ouviu explicação sobre isso. Aqui está falando no sentido literal e também figurado. Se as ondas se levantam, aconteceu com os discípulos ali, aconteceu também com Paulo apóstolo, que aconteceu literalmente uma tempestade, mas que Deus ouviu, viu que tinha um homem de Deus ali e não deixou que nenhuma vida se perdesse. Com certeza, se Paulo, salvo engano, 276 pessoas, salvo engano, se Paulo estivesse ali, ia morrer todos. Mas por quê? Porque Deus colocou as mãos ali e preservou a vida de todos, porque Paulo havia falado isso.
Deus colocou uma palavra na boca de Paulo, ele falou, e Deus honrou a palavra do apóstolo. Então, a palavra de Deus nós temos que observar e procurar viver os ensinamentos dela. Você vai ouvir muito isso aqui nesse canal, pessoal. Seguindo aqui, tu quebraste a Raabe como se fosse ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço. Quando o Senhor fala, ele está falando aqui de que de Deus agindo contra aqueles, que se levantam contra o Senhor. Então diz que o Senhor espalha os inimigos com o braço forte. O inimigo de quem? De Israel, que a palavra do Velho Testamento ela é mais destinada a Israel. Muitas vezes nós tiramos aplicações para a nossa vida, mas o Velho Testamento ele está voltado mais para a formação do povo e a história do povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Aí ele fala aqui, teus são os céus e tua é a terra. Teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Está dizendo que tudo pertence a Deus. Então nós temos que, hoje mesmo ouvi um companheiro falar, mandou uma mensagem, que Deus está no controle. Por que está no controle? Porque os céus e a terra pertencem ao mundo, todos os recursos, todas as pessoas. Mas Deus é Deus que estabelece reis e tira também do governo reis, sabia? Às vezes a gente fica preocupado, com certas situações, mas nós temos que saber que nada que acontece na terra está fora do controle de Deus, não. Tudo Deus está no controle. É como o irmão gosta de falar num dos grupos do WhatsApp. Deus está no controle, creio que até eu vou ouvir essa palavra. Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Ele controla e comanda. Ou seja, tudo obedece o comando de Deus. Nada foge do seu controle. É impressionante, meus amados, você e eu sabemos que nós somos filhos desse Deus Todo-Poderoso. E podemos, vamos entregar uma palavra hoje sobre você começar cedo o dia. Não sei quantos cristãos ainda não fazem isso. Buscar a direção de Deus, entregar tudo nas mãos de Deus. Às vezes acontecem situações, problemas, você não anda, você não passa o dia todo e você perde, sabe por quê? Porque o próprio Deus chamando a tua atenção de que precisa buscar a Ele. Primeira coisa, busca o Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, invocar o Senhor, porque Ele quer nos conduzir, Está dizendo aqui, teus são os céus e tua é a terra, o mundo, está falando do mundo físico, os rios, os mares, as matas, e também está falando do mundo físico, as pessoas, humano também, o mundo humano. Todas as pessoas, quer queira ou quer não, quer conheça a palavra dele ou não, Deus controla, pessoal. O mundo é a sua plenitude, tu os fundaste, o Senhor fundou todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele criou as pessoas. Nenhuma pessoa vê esse mundo sem a vontade de Deus. Eu entreguei uma palavra só uma vez, que hoje eu mesmo ouvi lá, está lá no canal, que até a nossa formação, a sua formação, o dia a dia dos 9 meses, foi registrado, sabia disso? Eu encontrei na Bíblia esse tesouro. Eu tenho falado que a Bíblia é um tesouro. Muitas vezes está escondido para muitos cristãos. A Bíblia é comparado a uma pérola. Você vai encontrar pérola de grande valor. E que muito crente não está descobrindo esses mistérios. Então, Deus me deu esse discernimento dentro da palavra do Salmo 139, de que a sua e a minha vida
foi tudo rege. Eu falei, mas Deus não está nem aí comigo, estou sofrendo tanto, a minha vida não vai para frente. Já viu isso? É melhor morrer, já viu? As pessoas falariam, muito até tira a vida mesmo, se jogam, né? Aqui na Grande Vitória, na Terceira Ponte, o pessoal fala, em cada lugar deve ter um lugar assim, estratégico para isso, no abismo, sei lá, de morro, uma rocha, porque as pessoas não observam a palavra de Deus, que a sua e a minha vida ela foi registrada, cada detalhe no livro. Então quer dizer que Deus não preocupa com você. Se cada detalhe da sua formação até o seu nascimento está registrado, está lá no Salmo, é só ler, pessoal. Então, coisa preciosa é a palavra, né? Então eu fico cada dia mais maravilhado com o tesouro que nós temos em nossas mãos, essa palavra bendita, e que muitos não conhecem apenas a capa. Um dia desse mesmo eu fiquei meio triste, eu fui lá, eu tenho um lugar lá que guardo ferramentas, mas esse dia eu estive muito envolvido com o negócio de situação lá de casa, e minha filha também mudando, e eu ajudando lá, e procurando me esforçar, e quando eu peguei a Bíblia, parece que foi ontem, eu fui lá e vi poeira, fiquei tão triste com aquela coisa. Não é a segunda, né? Essa aqui é a principal, eu uso mais, mas quando eu vi aquela coisa, eu falei, puxa, que muito triste, porque eu fiquei tão correndo com as coisas para poder ajudar, que eu acabei deixando as coisas por fazer, e eu vi poeira ali, eu fiquei muito triste com aquilo ali. Pessoal, não deixa isso acontecer, não. Se bem que essa eu uso mais, né? Mas não pode, isso não pode acontecer. Nós temos que manusear mais a palavra, nós temos que ler mais a palavra, porque isso aqui são tesouros escondidos que Deus tem para nos dar. Tá bom, pessoal? Então aqui, não se esqueça, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Davi tinha prazer em cantar, em adorar o Senhor, e nós também temos que ter prazer em adorar o Senhor por tudo que falamos aqui, pela sua bondade, a sua grandeza, tudo que Ele é. Nós temos que adorar, que cantar ao Senhor enquanto temos vida. Amém? Aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Nos ajude aí, ora por nós. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos.